Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 12. E eu quero ler os versículos de número 1 ao versículo de número 10. E quero me ater no versículo de número 8. Dá um tom para mim. Cadê os meninos? Fugiram. Aleluia. Dá um tom aí para mim. Acho que um dó maior. Dó maior? Pode aumentar um tom. Pode aumentar. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, pelos quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvo. Pai, até este momento nós te louvamos, te adoramos, os louvores. Agora continua, Senhor, falando conosco pelo poder da tua palavra. Daqui a pouco nos participaremos, nos alimentaremos da mesa posta, Senhor, que representa o corpo e o sangue do nosso amado Jesus. Pai, que o Senhor continue falando conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você se assente glorificando a Deus. Privilégio muito grande que Deus me concede através do pastor Fernando e irmã Selma. Às vezes Deus nos presenteia, né? Eu aprendi uma coisa: Deus não nos apresenta pessoas, Ele nos apresenta propósitos, né? E foi propósito de Deus de eu estar aqui, sendo cuidada. Fui colocada aos cuidados de uma família que dispensa comentar o cuidado. Só Deus para recompensar. Só o céu para conceder 1000 vezes mais em dobro o que este casal, esta família tem feito por mim. E que Deus abençoe grandemente, continue abençoando grandemente o ministério do pastor Fernando e toda a sua família. Suas 2 filhas, que eu tenho certeza que pela aliança do pastor Fernando e da irmã Selma, o céu vai se encarregar de abrir as janelas do trono. Aleluia. Não inveje filho de ninguém. Deus responde propósitos e Ele honra alianças. Então essas 2 meninas serão alvos. Ainda não as conheço bem, mas eu sinto que elas serão alvo das janelas abertas do céu. E aquilo que não provém do céu, Deus não vai impedir. Deus vai lacrar o caminho para não chegar até elas. Amém? Nós vamos ministrar a palavra, mas antes, me dá o tom aí. Já ficou baixo, porque eu tiro a oitavada abaixo. Pode aumentar um tom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.
todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Sabe de uma coisa? Olha, em todo tempo tu és tão bom. Levante a tua mão e adore. Fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, ela que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me... Diga! Eu sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Tão bom, com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Toca pra mim. No início desse ano, continua tocando, eu vou entrar no meio. Eu falei para Deus, eu ouvi esse hino esporadicamente. E no início desse ano, meu esposo estava na cozinha e começou a ouvir eu cantar esse hino. E ele falou, nunca vi esse hino. E eu coloquei no meu coração, eu disse para o meu Pai Celeste, esse hino vai ser o texto áureo da minha vida esse ano. E eu iniciei cantando. E quando foi no mês de março, vésperas de eu ir dirigir círculo de oração, a minha neta, os brônquios dela fechou. E eu gritava tanto pedindo, Deus, devolve a minha neta. Na madrugada de sexta para sábado, eu gritava, e enquanto mais eu gritava, mais a minha filha, chorando no CTI, dizia, mãe, a pressão dela já está descendo a 8/3. E ela mandava vídeos dela com ela no peito, entubada, em um tipo coma induzido para não brigar com o tubo. E ela cantava. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Olha só, na escuridão, tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai e amigo és. E eu falava a Deus, o que eu fiz? Que propósito é esse que eu fui cantar esse hino, meu Deus? Mas há um detalhe. Eu estava ministrando alguns meses antes de acontecer isso em um monte. Se você é escandalizado com crente que ora em monte, problema seu. E eu estava ministrando para um grupo de mulheres. E eu não sabia. Ali estava uma moça numa depressão de nível agudíssimo. E depois que eu contei meu testemunho, que foi aonde irmã Selma me conheceu, que foi no Brás, a minha líder, bispa, me convidou e eu contei o testemunho. Aí ela teve coragem de me mandar um áudio no WhatsApp. Ela disse, irmã, aquele dia que você estava ministrando no monte, para aquele grupo de mulheres, eu tive muita vontade de contar um sonho
Mas eu achei que o sonho era fruto de muitos remédios que eu estava tomando. Eu estava no fundo do poço. Quando eu soube que era a senhora que ia ministrar, eu reuni todas as minhas forças e fui naquele culto à tarde. E eu fiquei assim, eu conto, não conto, mas eu fui vencida pela minha dúvida, achando que era fruto dos remédios. Mas quando eu vi o testemunho da senhora a respeito da sua neta, eu criei coragem agora e vou te contar. E ela disse que naqueles dias, foram poucos dias antes do acontecido, e as médicas do CTI, a minha neta está em Curitiba, ela foi internada no hospital da Mackenzie, aonde estão os melhores médicos e os estudantes. Então há um interesse muito grande do estudo. E depois a médica disse que é uma doença rara que estava atingindo naquela época os brônquios das crianças. E a minha neta foi premiada para ser o caso dos mais terríveis e piores, que eles tiveram muito medo de perdê-la, porque chegaram na potência máxima do oxigênio e não se ouvia a entrada de oxigênio, nem um chiado no pulmão da menina. Ela estava às beiras de um ataque cardíaco fatal. E aquela moça então me conta que ela estava em um local, e aquele local era um cemitério. E realmente esse cemitério tem na minha cidade, é onde está enterrado minha mãe, meu pai, minha irmã e o meu filho, o único menino que Deus me deu. Ele parece um jardim. Se não fosse cemitério, poderíamos dizer que é muito lindo. Ele parece um jardim, é muito bem cuidado. E ela falou que estava num local como aquele, e eu estava ajoelhada na grama, chorando e orando e chorando muito. E ela falou: irmã, eu não conheço sua filha, mas chegou uma moça, uma aparência nova, com uma criança desfalecida nos braços. E ela entregava aquela criança para a senhora. Eu não via enterro no sonho, mas eu sabia que era um cemitério. E a senhora levantava aquela criança desfalecida e a senhora gritava muito por socorro a Deus. E de repente no sonho a minha atenção foi chamada para um monumento, tipo uma pilastra. E naquela pilastra tinha uma abertura redonda, como um olho. E no sonho me chamava a atenção o que acontecia atrás daquela pilastra, que pelaquela abertura eu enxergava. E eu via grupos de pessoas toda indumentada fazendo trabalhos de magia. E eu não sei como no sonho eu ouvia eles conversando e dizendo: agora nós tocamos aonde nós vamos conseguir parar ela. Mas eu continuei cantando: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Naquela noite, uma amiga, ela ia pregar e ela falou: Irinete, caiu uma barreira, eu não vou pregar. Eu estou indo para a casa de uma amiga nossa do ciclo de oração para fazer uma vigília pela Micaela. Minha neta estava com 1 ano e 8 meses. E eu fechei as minhas malas porque eu ia viajar cedo. E eu falei: uma irmã vai dirigir. Porque o Senhor falava comigo: primeiro faz para mim. E eu falava: não posso. Eu não vou conseguir no púlpito para pregar. Eu não vou conseguir subir. Ele falou: vai. E aí depois, quando a moça me contou o sonho, eu entendi. E ele falava comigo: faz para mim primeiro. Prega no sábado, prega no domingo, e na segunda-feira você viaja e vai em encontro da sua filha. E eu falei assim: eu passo a vigília clamando, chorando e orando. De manhã a irmã dirige e eu chego para pregar. E aquela noite toda gritando, e a expressão da minha neta só caindo. E os médicos não dando esperança alguma. E quando chegou de manhã, eu com as malas, numa dúvida muito grande. Eu ia enfrentar 5 horas de viagem para o interior de Minas Gerais. E quando nós saímos, andamos fora da minha cidade uns 40 minutos. De repente a irmã que estava dirigindo o carro
Ela começou a passar mal, ela começou a vomitar desesperadamente, não queria vomitar dentro do carro. A pista não tinha acostamento e ela abria a porta devagarzinho, os caminhões buzinando. Eu falei, vai passar por cima de nós tudo. E ela vomitando e passando mal. De repente ela começou a desfalecer e ela desceu do carro e passando mal e passando mal. E ela falou, você não vai conseguir, nós não vamos conseguir. E o Espírito Santo falou comigo assim, entra no carro. E eu ligava para meu esposo não atendia, pelo menos para ele ir dirigindo, porque eu tinha passado a noite toda clamando pela minha neta, eu estava com muito sono, o dia inteiro eu chorando pela neta. E eu falei, Deus, eu não vou conseguir sozinho. O Senhor falou comigo, entra no carro, pega o volante que eu vou sentar do teu lado. Eu falei, não consigo. E ela disse, você nunca dirigiu tantas horas sozinha, você não vai conseguir. Eu entrei e falei, me deixa eu ir. Eu sentei naquele volante, eu viajei 5 horas sozinha, cheguei para pregar. Quando eu chego na entrada da cidade, eu perdi a entrada, liguei para o pastor, ele falou, estou mandando um irmão te buscar. Quando eu abaixei o vidro, o irmão chegou, ele olhou e falou assim, mas cadê o motorista? Eu falei, uai, eu virei espírito? Ele falou, não, a senhora não viajou essas horas todas, cadê, quem está mais aí? Eu falei, você não está vendo ele aqui? Deus me devolveu minha neta está viva. E eu continuo dizendo a ele, és fiel em todo tempo. Adorei. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Não dá mais para cantar, preciso pregar. E você vai glorificando a Deus, porque Ele tem milagre para te entregar nesta noite. Deus tem milagre para entregar para você aqui nesta noite. A hora que o pastor clamava e ele invocava o sangue de Jesus e mandava sair, eu via como se um rodo muito grande passava. Algo está sendo arrancado, e quem precisar de ser arrancado vai ser arrancado. Entreguei, pronto. A palavra de Deus vai dizer através do apóstolo Paulo que nós somos salvos pela graça. E nós estamos diante da mesa que manifesta a graça de Deus. A graça é aquilo que nós merecíamos e Deus, pelo sacrifício de Jesus, não imputou sobre nós, que era o castigo, que era o sofrimento, que era a condenação eterna. Mas Ele, pelo seu grande amor, Ele se manifestou, Deus encarnado, Jesus, para que a graça, o amor inefável de Deus viesse nos alcançar, nos abraçar. Agora, nós precisamos sempre lembrar os privilégios que a graça nos concede. Os privilégios que o sacrifício da cruz nos proporciona. E é por este motivo que nós participamos de uma mesa como essa. Todas as vezes que você que já aceitou Jesus e fez um compromisso, uma aliança, não com uma denominação, mas com uma igreja que é o corpo de Cristo, e você participa da ceia, você está dizendo ao Senhor, muito obrigado pelos privilégios que o sacrifício da cruz me concede e me concedeu. E o primeiro privilégio que a graça me concede é que ela me dá o antídoto contra o pecado. Você não peca porque você é membro de uma igreja. Você, jovem, não entra nas orgias do mundo porque você pertence a uma igreja, porque você é filho de crente. Não. Para toda doença existe um remédio. Os laboratórios medicinais produzem as drogas. E existe ainda as vacinas, que quando uma criança nasce, a mãe é responsável para manter a caderneta de vacina em dia. Há instituições que não matriculam uma criança se ela não estiver com a carteira de vacina em dia. Pois o sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele é remédio, mas ele é antídoto contra as infecções do pecado que quer descaracterizar a nossa fé e descaracterizar
utilizar os princípios de Deus na nossa vida. O sangue de Cristo na cruz do Calvário é o remédio que cura a lepra chamada pecado, é o remédio que cura a lepra, que destrói a comunhão do homem com Deus. Primeiro privilégio. Segundo privilégio, estávamos todos nós, apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. E havia um tribunal entre céu e terra, coisa espiritual, não natural. No tribunal estava eu e você, sentados no banco de réu, de acusados. De um lado, Satanás como acusador, dizendo: ela merece a morte, ela merece a condenação eterna, ela é desobediente, ela é mentirosa, ela tem uma natureza que não te agrada. Do outro lado, o trono do Deus eterno, juiz que não suporta pecado. E nós estávamos entre a acusação de Satanás, à frente, a condenação eterna. Era só o juiz bater o martelo. Jó dizia: não há um árbitro entre nós e Deus. Mas de repente, na eternidade, o Filho unigênito, inocente, puro, porque o diabo dizia: todos estão contaminados, porque lá no Éden eu contaminei o sangue de Adão, eu contaminei o sangue da Eva com o pecado, não tem um. Mas Jesus se levantou, pegou na minha mão, me tirou do banco de réu, sentou no banco da condenação e disse para o Pai: eu assumo a condenação dela, eu assumo a condenação dele, eu assumo a condenação da juventude. E na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque o Pai não podia olhar, o Pai não podia suportar, é porque sobre ele estava o peso do meu pecado, estava o peso da tua maldição, estava o peso do pecado da humanidade. O diabo estava derrotado e eu e você estávamos reconciliados com Cristo. Privilégio que a graça me dá, ela me arranca, ela me arrancou, ela continuará arrancando até o dia do arrebatamento. Os réus que o diabo coloca na cadeira de condenação, mas Jesus se assenta por você hoje. Você pode adorar a Ele. Glória, adore a Ele, exalte a Ele. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 4, eu quero ler para você. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 4 não, versículo de número 14 vai dizer assim, ó: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Oh, você está livre, você está livre. A cédula, a lista de acusação de Satanás, Jesus pegou ela e cravou na cruz do Calvário. Quando ele quer nos acusar, a gente entra para trás da cruz e o Pai não olha mais um condenado, mas ele olha alguém que está debaixo do véu da graça e coberto com o véu da misericórdia, porque Jesus tirou a maldição que estava sobre nós, Isaías 53, e ele assumiu ela sozinho na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 3, versículo 13, e eu falei isso ontem, que todo aquele que fosse condenado e a sua condenação saísse morte de cruz, ele era considerado maldito de Deus. E o apóstolo Paulo diz que ele se fez maldito por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não merecia, ele não tinha pecado,
Hoje, nós muitas vezes damos ações de graça, porque ganhamos um carro, porque ganhamos uma casa, porque Deus abriu uma porta de faculdade, porque Deus abriu uma porta de emprego. Mas muitos não têm coragem de pelo menos uma vez por mês fazer um culto de ação de graça na ceia, porque Ele se fez maldito por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Privilégio, Ele me tirou do banco de réu. O horário está apertado, mas eu sempre fui professora de criança, desde a minha juventude, desde os meus 14 anos. E tem até hoje uma história evangelística que eu gosto muito dela. E a história contava sobre o Joãozinho, que o seu pai era fabricante de navios, barcos. Ele fazia muitos barcos pesqueiros, morava numa ilha. E um dia Joãozinho chega do colégio, seu pai chama ele na oficina. E quando ele chega lá, o seu pai diz para ele: Joãozinho, hoje eu vou te dar a oportunidade de você construir o seu próprio barco. Eu vou fazer um barco, você vai fazer um barco mirim, para você brincar na beira da praia. Pai, não tem problema, não se preocupa. Eu vou te ajudar utilizando as ferramentas, as mais perigosas, mas você e eu vamos construir o barco. E eles construíram aquele barco, ficou lindo o barco do Joãozinho. Era um barco mirim, mais grande. E o pai dele mostrou para ele a prateleira de tintas que ele usava. E ele falou: os pincéis estão ali. Você está livre para pintar o seu barco da cor que você quiser, do jeito que você quiser. O Joãozinho não se cabia de tanta alegria, de tanta felicidade. Joãozinho estava pasmo. Pai, eu e o senhor fizemos o barco, e agora eu vou pintar, vai. E o Joãozinho foi naquela prateleira, escolheu as tintas, e ele foi pintando o barco. E ele falava: paizinho, eu não sei como te agradecer. E depois que o barco ficou pronto, ficou uma obra de arte. Esperaram a tinta secar. E um dia ele chega do colégio, o pai fala: o barco está pronto para ir para o mar. E ele pegou aquele barco e, como de costume, chegou na beira da praia. Os coleguinhas estavam brincando. E quando eles viram aquele barco na mão do Joãozinho, todos pararam de brincar. E todo mundo queria colocar a mão. Ele: não, o barco é meu. Fui eu e meu pai que fizemos. Que isso, Joãozinho? Foi. Vocês não sabem que meu pai constrói barco? Ele: Joãozinho, você construiu? Eu e o meu pai construímos. E ó, tem mais. Eu pintei o barco. Sério, Joãozinho? Sério. E ele, todo imponente, orgulhoso, colocou o barco nas ondas da beira do mar. E o barquinho subiu e desceu. E os meninos falaram: Joãozinho, seu pai tem que deixar. Não, isso aqui é privilégio meu. Meu pai é o barqueiro. E quando eles estão ali, ele está maravilhado em mostrar aquela obra de arte. Começaram a ouvir barulho de bombeiros. E como toda criança curioso, todos eles se assustaram e os bombeiros correndo. E quando eles começaram a olhar a direção para onde os carros dos bombeiros estavam indo, um prédio estava em chamas. E a multidão já gritando, desesperados, os vizinhos, os moradores desesperados. E todo mundo saiu correndo. E ele, como toda criança, como todas as crianças, saiu correndo. Quando ele está no meio da multidão, olhando para aquele incêndio: meu barco! Eu esqueci meu barco. E ele volta correndo. A praia está vazia. O barco desapareceu. Barco meu desapareceu. Ele volta para casa cabisbaixo. Não quis nem mais saber a notícia do incêndio. E ele chega em casa muito triste. O pai nota que tem uma coisa errada e fala: Joãozinho, o que aconteceu? Ele falou: pai, só não vai acreditar. Ele falou: o que foi, meu filho? Aí ele contou a história. Ele bateu no ombro dele e fala: Joãozinho, o pai vai ter mais outros dias de folga. Vou me programar.
a gente constrói outro barco. Ele falou: pai, não vai ser a mesma coisa. Eu não vou conseguir pintar igual aquele. Não vai ser a mesma coisa, pai. E os dias se passaram. Uma decepção no coração daquele menino. E um dia, ele está vindo da escola, passando pela avenida principal. E todos os dias que ele vinha da escola, ele chorava por causa do barquinho. E quando, para surpresa dele, ele está vindo na avenida principal, ele passa na vitrine de uma loja de peças raras. E quem está na vitrine? O barco. Ele entrou de porta dentro e falou: moço, esse barco aí é meu. Tira da vitrine e me devolve, é meu. Ele falou: não, que é seu? Comprei, isso é peça rara, não se encontra em lugar nenhum. E quem me prova que foi você que fez? Ele falou: eu trago meu pai aqui. Não, eu comprei caro, paguei caríssimo. E o barco estava caro na vitrine. E ele falou: moço, eu construí, o barco é meu. Ele falou: dinheiro para cá, barco para lá. O máximo que eu posso fazer para você é te vender para tirar o meu prejuízo. Ele chega em casa abaforitado, ele vai lá no cofrinho e ele joga as moedas, ele conta e o pai dele e ele está brigando com ele mesmo. O pai entra: Joãozinho, dessa vez o que foi? Pai, encontrei meu barco, pai. Mas o moço não quer me devolver. O moço falou: e o preço é esse, está alto. O pai dele junta as moedas. Pai, mas a moeda não dá. Pega as moedas, Joãozinho. Juntou as moedas num saquinho. O pai entra com ele, segurando na mão. E chega diante do dono da loja e fala: por favor, pega o barco do meu filho. Não, senhor. Comprei de um grupo de pescadores que encontrou isso aqui em alto mar. Não existe peça igual. Ele falou: não existe, porque fui eu e ele que fizemos. O máximo que eu posso fazer para o senhor é vender. Joãozinho põe as moedas em cima do balcão. E conta. Ele falou: está muito longe do preço. O pai meteu a mão no bolso. Falou: aqui está a quantia, para cobrir o valor que o Joãozinho tem. Por favor, pega o barco do meu filho. O homem abriu a vitrine, pegou o barco. E depois que pegou o dinheiro, ele entregou o barco para o Joãozinho. Joãozinho abraçou o barco. Ele falou: barco, meu barquinho, você hoje é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te construí com meu pai. E depois porque eu e meu pai te compramos. Não. Receba esse abraço aí hoje, vai. Receba o abraço. Na cruz, ali estava o Filho e o amor de Deus que abriu mão do que era mais precioso na eternidade. O Cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. E hoje Pai e Filho nos abraça e nos diz: eu te criei, eu te formei, eu te enfeitei, mas hoje eu te abraço porque eu te criei, mas com o sangue do meu Filho eu te comprei da vitrine de Satanás. Você pode glorificar a Ele? Adore, não adore mais alto, não, merece, Ele merece, Ele pagou caro, você tem preço, e você tem preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você pode adorar um pouquinho mais? Eu vou esperar você glorificar a Ele. Eu vou esperar você adorar um pouquinho mais. Eu vou esperar você glorificar um pouco mais. Adore a Ele, exalte a Ele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Todavia ao Senhor agradou o moê-lo.
É a Bíblia que está dizendo. Leitura oficial desta noite. Isaías 53, o versículo de número 10. O Pai agradou a ele, ao Deus Pai, moer Jesus. Jesus está no jardim de Getsemane. O Getsemane era lugar de prensa de uvas, de prensa de azeitona, prensa de azeite. Eu creio que não foi por coincidência que ele escolheu aquele jardim para fazer a sua última oração antes de entrar para a condenação. Porque ali estava o exemplo, estava materializado o exemplo daquilo que me traria paz, o sofrimento dele. Porque para tirar o azeite puríssimo que era levado para o templo, esse azeite ele não era comercializado, esse azeite ninguém ousava levar para casa para fazer comida, esse azeite ninguém ousava levar para atar feridas, esse era o puro, puríssimo azeite, o primeiro azeite. Ele era levado para o templo para ser oferecido ao Senhor Deus. E como era tirado esse azeite? Pegava-se as azeitonas e começavam a encher sacas de azeitonas. E a primeira saca era fechada e colocada em um local já próximo de onde iria gotejar o azeite. E começavam a se fazer as colheitas e amontoar sacos ou sacas de azeitona em cima da primeira saca. E à medida que ia pesando, o primeiro saco de azeitona começava a ser esmagada. Aquela carne da azeitona ou a cobertura do caroço da azeitona começava a ser esmagado pelo peso dos outros sacos que estavam em cima. E dali começava a verter o mais puro azeite, o mais limpo azeite que alguém ia colher e levaria para ser oferecido ao Senhor. No Getsemane, ele estava sendo esmagado, e quando ele estava começando a sentir o esmagar, que ia culminar com o sofrimento da cruz, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Mas ali ele estava recebendo já o peso, e esse peso hoje me dá o privilégio de, no meio das tempestades da vida, de no meio das afrontas da vida, de no meio das pressões que o diabo põe sobre nós, nós gozamos perfeita paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Começou no jardim da prensa da azeitona. E a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Porque agora eu encerro com Jesus moído na cruz do Calvário. Aqueles que o aceitam como Salvador, a graça manifestada pelo banho do sangue que limpa todo o coração, lava todas as mazelas do pecado, as injúrias, os maus comportamentos. Às vezes as pessoas não entendem que alguém às vezes ajoelha num altar ébrio, ajoelha no altar oprimido e endemoniado, e quando ele levanta às vezes liberto do efeito do álcool, ele levanta liberto, ele levanta uma pessoa totalmente transformada, como aquela que eu contei testemunho hoje. É porque Jesus lava, Jesus limpa com o sangue dele, e acontece um dos maiores privilégios da graça. Depois da nossa salvação, ele fala para a terceira pessoa da Trindade, o doce amigo Espírito Santo: pode entrar e dominar, a casa está limpa.
Aleluia, adore a Ele, adore a Ele. A casa está limpa. Meu sangue chegou primeiro. Limpou a mentira, limpou o adultério, limpou os costumes malignos, limpou. E aí o Espírito Santo, que não habita em lugar sujo, ele entra. E depois que ele entra, ele te dá dons espirituais, ele te batiza com o Espírito Santo, ele te dá renovo. E quando você se sente sozinho, o amigo Espírito Santo, ele te abraça e te diz: Jesus mandou eu vim para ser seu consolador. Você pode glorificar a Ele. Privilégio que a graça me concede. Oh, remante remalabassurianda labaia. Oh, remalabachurianda labaia. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Sabe por que Ele dá a você esse privilégio de ter a presença do Espírito Santo? É porque existe uma palavra e eu amo pregar sobre isso. São raras as mensagens que eu não tenho coragem de pronunciar essa palavra no grego, porque é o alvo da mensagem. A mensagem pode ser linda, mas se ela não tiver isso, não tem o complemento total. Na época que Jesus foi crucificado, o costume era grego, a cultura era grega. Então muitas palavras usadas no meio social eram gregas. E Jesus, a sua última palavra, a sua última frase, ele disse assim: está consumado. Naquela época, a palavra tetelestai, ela era dita em algumas situações. Primeiro, quando um escravo, ele conseguia realizar a tarefa no tempo certo. Pastor, você me dá 2 minutos a mais? Você falou 8h30, 2 minutos só para me cantar. Eles conseguiram pegar a nota? Pela graça, me dá o tom aí para mim. Aleluia. Quando o escravo, ele recebia uma ordem, ele conseguia cumprir aquela ordem no tempo e no local certo. Ele chegava diante do seu Senhor, se curvava e dizia tetelestai, ou seja, está consumado, fiz como o Senhor me pediu. Quando um pintor pintava e ele terminava, ele dava um passo para trás diante da tela e ele dizia tetelestai, consegui transmitir para a tela todo o sentimento. Mas agora é a forte, é a linda. Quando alguém comprava uma mercadoria, uma junta de boi, um pedaço de terra, uma propriedade, e ele dividia em prestações, ele ia pagando a promissória. E quando chegava na última promissória, ele levava o dinheiro, e o antigo dono, ele recebia o dinheiro, e ele escrevia embaixo: tetelestai, tudo está pago. É por isso que ele diz para o amigo Espírito Santo: pode entrar na casa, eu paguei tudo, está limpo, está limpo. E esse privilégio, Paulo disse, não é porque você é bom, não é porque você tem várias línguas e idioma, não é porque você faz boas obras, não é porque você é dizimista, isso é sua obrigação, não é porque você é bom ofertante, não é porque você é um lindo crente, não, é pela graça, 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 é pela graça. Aqueles que creem na graça, levante a mão, adore Ele. É pela graça que você recebe cura, é pela graça que Ele fecha a cova de alguém aqui hoje, é pela graça que Ele fecha a cova de alguém aqui hoje, é pela graça que Ele fecha a cova de alguém aqui hoje, e essa pessoa recebe a cura, recebe cura, recebe cura, vai, recebe, vai, glorifica mais alto, vai, glorifica mais alto, é a graça. Sobe um tom, é pela graça, é pela graça, é pela graça, sobe um tom, isso, mais um tom, alabaixo, anda, sobe mais um tom, isso. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz
voltados para mim. Ó, conta-nos como Erinete você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu consigo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu consigo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Eu encerro agora. Ontem eu ouvi você dizer que você também está brigando pela paternidade. Ele já tem 2 filhas. Agora apareceu as 2 cantoras que quer também ser adotada. Mas Deus, quando eu preparava para estar aqui, Ele mandou te dizer, e eu encerro agora, que a graça te deu o privilégio da paternidade eterna. Não só você, mas todos nós. Mas Ele mandou direcionar esse tópico da mensagem a você, filha. Não existe para você a palavra desvalida. O sangue de Jesus comprou uma certidão. E você pode dizer: eu tenho uma paternidade. Ganhei deles a paternidade espiritual, mas eu posso hoje, através de Jesus, gritar: Abba, Pai. Deus nos abençoe. Adora Ele, exalte a Ele, vai, glorifique, coloque-se de pé. Você que tem dificuldade com paternidade, você vai orar comigo agora. É por isso que Jesus disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso. Porque na cruz do Calvário Ele ia nos dar a certidão de paternidade. Não somos mais servos, mas somos filhos. Pai, eu preguei a Tua palavra. Feche os teus olhos. Oh Pai, eu preguei a Tua palavra. Tem muitas vezes que diante das lutas, muitos de nós esquecemos de agradecer o privilégio que a graça nos concede. Dentro da nossa certidão de paternidade, está concedido a nós heranças e heranças e heranças. E quantos que estão aqui, e quantos que às vezes vêm na igreja, vêm como mendigos de bênção, vem como mendigos de vitória, sendo que na cruz do Calvário Tu nos comprou heranças que não tem demônio, que não tem inferno, que invalida o que o Senhor comprou para nós e por nós na cruz do Calvário. E eu quero Te agradecer, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer por tamanho privilégio. E eu quero, Senhor, na autoridade deste sangue, na autoridade do Teu nome, porque Tu não ficou na cruz, Tu prometeu que ressuscitaria, e ao terceiro dia o Senhor
Senhor Deus, o céu rompeu com as trevas, rompeu com a morte, e o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, nos garantindo este privilégio. E agora, Senhor, teus filhos, a tua igreja, nós iremos participar desta mesa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Isaías 53 aconteça novamente. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as enfermidades, foi cravada na cruz. Que quem estiver enferma, que agora receba cura, receba cura, receba cura na mente, receba cura no emocional, receba cura na carne, receba cura espiritual, receba cura física, para glória, para honra e exaltação do teu nome. Amém, amém e amém. Quem pode dizer amém?